Senhor Jesus Cristo, para todos os irmãos nessa noite. Estamos nós aqui com o nosso programa De Volta para a Palavra. Eu sou o evangelista Jorge Nascimento e está comigo o nosso irmão evangelista Erivelto Lopes, que já nos traz a sua saudação inicial. Paz do Senhor para todos os irmãos, todos os internautas, que Deus vos abençoe ricamente. Estamos aqui com mais uma live, desejando trazer edificação para todos na exposição de temas que a palavra de Deus nos traz. Assunto de grande relevância, de muita importância para o cristão. Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje, nesse domingo, nós vamos começar um tema. Quando eu digo começar pelo título, vocês já viram aí na doutrina do pecado, nós vamos introduzir isso aqui hoje. É um assunto de bastante relevância para os cristãos e para todas as pessoas em geral. É necessário que a gente saiba, conheça esse assunto, porque eu sinto falta dele, digo assim, de forma pormenorizada nos nossos púlpitos, das nossas igrejas. E é por causa do pecado que as pessoas estão sendo condenadas e só descobrem a horrível situação em que elas vão se encontrar depois que morrem. Mas a palavra de Deus, ela fala para nós, e eu posso já dizer aqui para você que Jesus falou mais do inferno do que do céu. E Jesus, ele veio do céu para morrer por causa do pecado. Então, eu acho que isso por si só já é a importância que é dada ao assunto, porque Jesus falou sobre isso. Jesus, ele ensinou sobre isso, para que as pessoas ficassem cientes do seu real estado. E eu e o irmão Erivelto, a gente pretende aqui, a partir de hoje, falar sobre esse assunto, assim, procurando pormenorizar todo ele, para que você que está aí do outro lado consiga entender o que a palavra de Deus fala sobre esse tema tão importante. Para o pessoal que gosta de teologia, que nem eu, né? Doutrina do pecado é a mesma coisa de armar teologia. Quem conhece teologia está familiarizado com esse termo, mas eu vou procurar aqui junto com o Erivelto, não está falando tão difícil, porque a nossa vontade aqui, o nosso desejo, o nosso objetivo é deixar a coisa mais simples possível para o seu entendimento. E o nosso também, é claro, né? Eu vou ler um versículo inicial aqui, que Jesus foi quem falou no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8, versículo 34, Jesus disse assim, respondendo a alguns judeus que estavam inquirindo ele. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E eu fico imaginando, Erivelto, que às vezes a gente lê um texto como esse e passa por cima dos detalhes importantes aqui, né? E uma coisa que me chama a atenção aqui, que eu quero ouvir você a respeito disso, é quando Jesus diz aqui que todo aquele que comete está falando de prática, não é isso? E comete pecado. Pecado a gente vai, no decorrer desse programa e de outros, a gente vai falar sobre isso. Mas outra coisa interessante aqui é que ele diz, aquele que comete pecado é algo que está assim
dentro do presente, né? Dentro do presente. E é um presente que não está parado. Eu estou usando minhas palavras, que aí explicar o português é complicado. Que não está parado, mas está em movimento e em atividade, né? Então, no sim, tempo que eu estudava, né? sei, português, né? Estudava português, né? Se meu português não me falha aqui agora, há o tempo do verbo chamado gerúndio, que é o tempo que está em movimento. Sei. Então, como indo, né? É. Estando. Então, eu também creio que essa palavra, ela cabe nesse verbo, porque é algo que está acontecendo. Diuturnamente, né? De noite, por aí fora. É. Então Jesus disse que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E o interessante nisso, Erivelto, é que a palavra servo, a gente vê ela assim um pouco suave, né? Mas na realidade servo é a mesma coisa de escravo. Não é isso? Exato. E para quem conhece um pouco de história, sabe que houve um tempo que houve escravidão em larga escala no mundo todo. E o escravo ele se tornava, né, sem a sua, vamos dizer assim, respeitar da sua vontade, propriedade de outra pessoa, para fazer o que aquela pessoa que escravizava queria. Aí Jesus usa os termos aqui para falar de algo perigoso que afasta o homem de Deus, chamado pecado, que é o nosso tema de hoje. Então, para que nós tenhamos um melhor conhecimento da doutrina da salvação e da doutrina do homem, que são doutrinas que você encontra na palavra de Deus, nas Escrituras, se faz necessário conhecer, né, o que a Bíblia diz e ensina sobre o pecado, né, que é o maior mal, diga-se de passagem, que entrou no mundo. Eu quero que você entenda isso nessa noite. O maior mal que entrou no mundo foi o pecado. Né? Hoje a gente está sendo assolado aí pelo o vírus do Covid-19, mas mais perigoso do que o Covid-19 é o pecado. Que nós precisamos entender o que significa isso e qual é a situação que nós nos encontramos diante de Deus por causa disso. Então é sobre isso que nós vamos estar falando aqui no nosso programa De Volta para a Palavra a partir de hoje. Não é isso, Oliveira? Exatamente. Esta palavra de Jesus, quando ele afirma que todo aquele que está cometendo pecado, que está praticando o pecado, ele é escravo. Então, Jesus está falando aqui que o pecado escraviza. É algo que ele subjuga o homem, domina o ser humano, domina a vontade, os pensamentos e escraviza. Quer dizer, a pessoa fica refém. Uma vez praticado, sem que a criatura busque redenção, busque salvação em Cristo, ele vai tornar a praticar, porque ele escraviza o homem. Todo aquele que comete o pecado é escravo do pecado. Então, é uma escravidão, como bem colocou o Jorge, uma escravidão espiritual. Isso. Porque muitas pessoas ignoram esse assunto, não faz caso desse assunto do pecado, como também da questão da salvação. Mas essa é a realidade gritante que está dentro de nós. É a realidade gritante. Covid-19 é o quê? Consequência de quê? Pecado. Então, Deus, na sua justiça, permite certas coisas por causa do pecado. Então, esse é um assunto, irmão Jorge, muito abrangente e que, Deus quiser, nós vamos falar de muitos aspectos, né? É. Porque o pecado é a realidade gritante, está aí diante de nós. As pessoas que querem negar, querem tapar a sua capeneira, estão indo na contramão da realidade. Todas as vezes que eu vejo um enterro passar, o funeral passando na rua,
Eu me lembro de Romanos 6:23, parte B, que diz que o salário, aliás, parte A, o salário do pecado é a morte. E eu olho assim, digo, testemunha gritante aí do poder do pecado, que as pessoas, não, na sua maioria, não param para refletir. O pecado leva à morte física, porque já levou antes, se a criatura não pode se arrepender, já levou a uma morte espiritual. Nós vamos chegar nessa parte, lá na frente do estudo. O pecado é uma realidade espiritual e física também, porque leva o homem à morte física. Olha só, nós estamos falando sobre pecado, mas o primeiro aspecto, vou dizer assim, o primeiro item da nossa pauta, etc., como você queira, é a origem disso, a origem do pecado. E onde foi que o pecado veio, como ele surgiu? Claro que aqui nós não vamos exaurir o assunto, até porque Deus não deixou revelado na sua palavra como foi que surgiu isso no coração, né, de Lúcifer, quando era ainda um anjo que servia a Deus, em certo sentido, no céu, e de repente rebelou-se contra Deus, né? A Bíblia não fala sobre os pormenores dessas coisas. Mas se você observar no mundo, dê uma olhada, você vai descobrir que filósofos, psicólogos, teólogos, cientistas e outros, ele tem-se, né, ocupado com o mistério da origem do pecado. Os resultados das pesquisas diferem em muito entre si, e cada um que diga uma coisa. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, a palavra de Deus, a Bíblia, ela nos dá uma definição correta desse tema, da origem dele. Então é preciso a gente estudar a palavra de Deus para a gente descobrir a respeito desse tema tão importante para o ser humano. E quando eu digo importante para o ser humano, eu quero dizer que todos os que já nasceram e morreram, os que estão vivos nesse exato momento e os que ainda vão nascer nessa presente era e na vindoura, que a gente não sabe quando Jesus vai voltar, todos são afetados pelo pecado. Por isso ela é tão abrangente. E a palavra de Deus, ela nos esclarece a respeito do tema e nos oferece a única solução para esse tipo de coisa. Mas vamos lá. A origem do pecado. Em primeiro lugar, a origem do pecado jamais pode ser Deus. Porque alguém, Erivelto, pode dizer que, né, como é que esse negócio surgiu se Deus criou tudo? Né? Só que a origem do pecado, aí antes que alguém pegue um textozinho isolado que tem lá no livro do profeta Isaías, que diz que Deus criou o mal e etc., eu quero lhe dizer que aquele texto de Isaías não tem nada a ver com a criação do pecado. É outra interpretação que se dá à luz do contexto do que o profeta estava falando. Não tem nada a ver com esse tema que a gente está falando aqui, certo? A origem do pecado jamais pode ser Deus. Por quê, Erivelto? Porque a Bíblia diz, em algumas passagens, eu separei algumas aqui, não todas elas, né, tá aí na nossa pauta. A primeira é que o apóstolo Pedro diz, na sua primeira carta, lá no versículo 16, o seguinte, que Deus, Ele é santo. É o primeiro porquê que eu quero lhe dizer aqui de que o pecado não teve origem em Deus, que Deus não originou o pecado. É porque Ele é santo. Se você pegar a palavra de Deus, vou pegar uma Bíblia aqui, rapidamente, 1 Pedro 1,16, porque eu estou só com a parte do versículo. 1 Pedro 1,16, completo, eu vou ler agora, diz o seguinte,
Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Vocês estão vendo eu esticando a Bíblia aqui, é porque eu esqueci o óculos no trabalho e estou sem óculos. Aí o negócio ficou estreito aqui, mas dá para escapar. Porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Deus falou isso no passado. Então, o que é ser santo? Com relação a Deus, quer dizer que Ele é separado de tudo o que é mal, de tudo o que leva ao pecado. Ele é santo, ou seja, Deus não compactua com o pecado. Não é assim, Erivelto? Exatamente. Outra passagem diz que Deus é luz, né? E nele não há Isso. trevas nem sombra de variação. Quando fala em Deus é luz, está falando de que Deus, ele é um ser puro. É um ser em que não há nada impuro, nem se pode associar coisa alguma do mal a Deus. Isso. Então, Deus não pode ser o originador do pecado. Esse texto que Erivelto leu é 1 João, capítulo 1, versículo 5. O texto inteiro diz assim: e a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz, nele não existe a mínima sombra de treva. Então isso quer dizer o quê? Que Deus é puro, Deus é santo, Deus ele é incorruptível. Ou seja, não é possível eu atribuir o mal a Deus, porque Deus, ele não é o criador do pecado. Então, jamais pode ser Deus a origem do pecado, certo? Porque nele ele é santo, porque ele é luz e não há nele treva nenhuma. E eu posso citar outro texto aqui ainda, tá? Tiago, escrevendo em sua carta, ele diz, no versículo 13 do capítulo 1: Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, se Deus não pode ser tentado pelo mal, quer dizer que ele não pode pecar. E quando o texto diz que a ninguém tenta, quer dizer que ele não produz o pecado. Então, isso aqui é a primeira coisa que a gente tem que ver com relação à origem do pecado, né? Parece que a gente saiu do ar. Não? Vamos lá. Então Deus não pode ser tentado e pelo mal e a ninguém tenta. Então Deus não pode ser a origem do pecado. Segundo, Erivelto, a origem do pecado tampouco foi o homem, né? Porque a gente precisa de saber desses pequenos detalhes aqui. Porque a gente vive num mundo tão complicado que a gente fica acreditando que o pecado originou-se no homem. Só que a Bíblia diz, no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, né? Que o homem foi criado à imagem de Deus. E o que é que está escrito lá? E criou Deus, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, ele foi criado perfeito. Agora, como é que é essa imagem de Deus? Porque aí a gente vai aproveitando para dar umas pinceladas em alguns assuntos, Erivelto, que está aí solto em algum lugar. Porque tem alguém que acredita que por o homem ser a imagem de Deus, o homem é um semideus, né? E essa história de semideus é heresia. O homem não é semideus. A imagem que Deus imprimiu no homem quando criou o homem foi alguns atributos dele
atributos que a gente chama de atributos comunicáveis, alguns que ele imprimiu no ser do homem em termos morais e espirituais. O homem era a imagem de Deus nesse sentido, né? Ele foi criado perfeito no princípio. Diga, Elivelto. Eclesiastes 7:28, né? Deus criou o homem reto, perfeito. E essa perfeição foi justamente no sentido desses atributos que Deus comunicou, né? A inteligência, a santidade, né? Isso. O caráter íntegro. Deus comunicou ao homem essas qualidades que chamamos de atributos, pelas quais o homem foi chamado como a imagem e semelhança. Isso. Né? Isso. Quer dizer, algo que corresponde, não é igual, mas corresponde com o seu Criador. Isso sim é aquilo que a gente chama que o texto bíblico chama de imagem de Deus. Então, no princípio, o homem foi criado perfeito. Mas na frente desse mesmo capítulo de Gênesis, no versículo 31, o texto diz assim: viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então, o homem está incluído nessa questão aqui do que Deus fez. Deus criou tudo, né, do nada. E o homem, ele foi criado por Deus, e nesse texto ele está incluído como se fosse uma coisa boa, antes dele pecar, né? Elivelto citou Eclesiastes 7:29, que diz que Deus fez o homem reto, né? Então, quando Adão e Eva foram criados, o mal já existia no universo, certo? Então, onde é que esse mal existia? Isso é um negócio que enrola um pouco a cabeça de muita gente, né? Mas se a gente tiver paciência e ler a Bíblia da forma correta, sem misturar as coisas e tirar texto fora do contexto, etc., a gente vai entender aquilo que Deus permite que a gente entenda dentro da sua palavra. A gente viu que Deus não originou o pecado. A gente viu que o homem não é o que originou o pecado, mas a origem do pecado, Elivelto, está nesse terceiro ponto aqui, a respeito do inimigo, né? Ou seja, a origem do pecado foi Lúcifer, o diabo. Lúcifer era o nome, né, do anjo de luz que Deus criou no céu, e hoje nós conhecemos pelo diabo, né? O diabo é o líder dos demônios. Esse é outro assunto bem complexo, né? Que a gente não vai entrar nele agora no momento aqui, a gente não vai falar de anjo não, né? Mas todo mundo sabe, né, que houve uma terça parte dos anjos no céu convencidos por ele, e uma rebelião contra Deus, ele achando que podia assumir o lugar de Deus, e foram todos expulsos do céu. E ele, o Lúcifer, que é conhecido pelo diabo hoje, né, juntamente com os outros anjos caídos, e nós também conhecemos por demônios, estão aí nas regiões celestiais, fazendo, né, de escravo a humanidade quase que toda, né? Mas vamos lá, não é esse assunto, vai ficar para outra hora. Então, dentro desse tema de que a origem do pecado foi Lúcifer, a Bíblia diz, o próprio Jesus revela essa origem do pecado quando nós lemos João 8,44, que é muito conhecido, né? Jesus disse assim, olha, em João 8,44, ele, Satanás, foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Deixa eu dizer uma coisa para você, ó, tu que é mentiroso, e pode até estar me ouvindo ou vai me ouvir depois. Toda vez que tu mente, tu tá fazendo o papel de filho do diabo. Sabia disso? Ah, irmão Jorge, tá muito pesada a conversa, mas a verdade é essa. O mentiroso é filho do diabo.
E não existe uma mentirinha santa, como alguns dizem, uma mentira santa. Não existe mentira santa. Toda mentira é mentira. E a origem da mentira não é Deus, porque Deus é verdade, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio de mentir. Mas vamos lá. Jesus disse, né, em 1 João, aliás, foi João que disse, pelo Espírito Santo, na capítulo 3, versículo 8, o diabo peca desde o princípio. Que princípio é esse que João está falando, Erivelto? É o princípio lá celestial, né? Quando, exatamente, não é o princípio das coisas aqui na terra, da criação, não é isso? A Bíblia, para a gente poder continuar aqui, aí eu aproveito para lhe dizer, você que está comigo, ou que vai estar comigo, você pode deixar alguma pergunta aí no chat, o irmão Pedro está ali acompanhando, e depois, se for possível responder ela, a gente responde, eu lhe prometo isso. Eu posso lhe responder depois. Em Ezequiel 28:14, está lá uma fala do profeta a respeito de um rei, o rei de Tiro, mas que aquilo é como que se fosse, eu não sei se eu posso dizer, Evaldo, uma parábola, né? Mas eu esqueci a palavrinha que a gente usa agora a respeito disso, que na realidade o profeta estava falando desse rei, mas a fala dele também pode se referir ao inimigo de nossas almas, né? Quando eu posso afirmar, o profeta, ele vê, além do personagem do rei, sim, de ter esse personagem espiritual, sim, cuja história, né, é, tem identificação com a queda de Lúcifer, com a arrogância dele, assim. porque lá nesse texto está escrito uma passagem, lá uma parte diz assim: o diabo era antes um querubim ungido para proteger, né? A Bíblia ela não vai explicar os pormenores de qual era de fato essas funções que o inimigo tinha antes de ser Satanás no céu. Eu tenho que falar isso aqui porque eu não posso omitir as coisas que a Bíblia fala. Porque a Bíblia diz que o Lúcifer, o diabo, era um anjo criado por Deus. Aí alguém pode dizer, mas como é que pode um anjo criado por Deus, de repente ficar dessa forma? Eu não sei explicar a você. Eu confesso a você que faz mais de 20 anos que eu pergunto isso a Jesus, ele nunca me disse. É que desde o princípio, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu fiquei com essa pergunta na cabeça, mas como é que pode? Como é que Deus permitiu que esse ser que ele criou pudesse chegar a essa situação? Se tratando desse assunto, né, a gente pode fazer algumas conjecturas. A conjectura é um pensamento, né? Isso. Que a gente tem com base nas informações que a Bíblia nos dá. Então, em primeiro lugar, o único ser totalmente perfeito que há no universo é Deus. Deus triuno é o único ser totalmente perfeito. Os anjos, quer seja na categoria de querubins, serafins, arcanjos, que é outra classificação, né? E os anjos demais foram criaturas que Deus fez para servi-lo, tendo eles, creio eu, livre-arbítrio, direito de escolher. Todos. Como Todos têm. ao homem foi facultada também essa capacidade do livre-arbítrio. Então, dentro dessa questão do livre-arbítrio, a gente compreende o porquê dessa rebelião, né? É um assunto que a gente só pode falar à luz do que está escrito, porque há coisas que Deus não revelou, como diz lá em Deuteronômio, que Deus revelou é para nós, que não revelou é com ele, não adianta a gente querer. Eu vou usar uma linguagem que eu escuto de vez em quando de alguns irmãos, né? O poço é fundo, o caneco é pequeno e a corda é curta, certo? Não dá para a gente decifrar tudo, né? Isso é uma coisa que pertence a Deus. Mas a verdade é que, através desses textos que nós estamos vendo aqui devagarzinho, a Bíblia mostra que a origem disso tudo vem dele,
né? Então, o que é que acontece? A palavra de Deus ainda diz assim, Isaías capítulo 14, versículo 13 e 14, diz assim a palavra de Deus: no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Apesar de tudo isso, ele disse em seu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Está aqui Isaías agora, profetizando sobre um determinado tema, uma pessoa que eu esqueço qual era agora, mas como Erivelto já colocou aqui, o autor estava vendo além do personagem, vendo, né, algo de um ser espiritual que estava caído, que Deus revelou a ele através dessa palavra. O pensamento do coração do inimigo de nossas almas era esse aqui. Quando o texto diz assim, como é que eu entendo esse texto? Quando ele diz, no Monte Santo de Deus estavas, esse Monte Santo de Deus aqui para mim era o céu, né? Exatamente. No meio das pedras afogueadas andava, ou seja, no meio dos anjos, aqueles que estão mais próximos de Deus, que são os querubins e serafins, não é isso? Ele estava, por quê? Porque o texto anterior que a gente leu mostra que ele era um querubim ungido, né? Então ele pensou assim. Aqui tem toda uma forma de linguagem. Uma forma de linguagem peculiar da Bíblia, né? A Bíblia tem vários textos com formas de linguagem. A palavra profética, ela tem essa característica dessas formas de linguagem. O monte da congregação, as pedras afogueadas. Isso aqui é uma descrição. Isso. Querendo nos mostrar, né? Esse cenário aqui original de onde aquele querubim estava. De onde se deu a rebelião. Isso. No capítulo 28 de Ezequiel, a gente vai ler aqui agora alguma coisa. No capítulo 28, versículo 15 e 16, está escrito assim: naquele tempo eras perfeito e irrepreensível em teus sentimentos e atitudes, desde o dia em que foste criado, até que se observou malignidade em ti. Por intermédio dos teus muitos negócios, em toda a terra encheste teu coração de arrogância e brutalidade e pecaste, por esse motivo eu te lancei profanado e humilhado para longe do monte sagrado de Deus. Eu mesmo te expulsei, ó querubim da guarda, do meio da glória das pedras fulgurantes. Isso aqui é a versão King James, né? Um pouco diferente. Então, o que é que esse texto quer dizer? Isso fala, né, de quando o pecado nasceu como um pensamento no coração de Lúcifer. E esse pensamento ele pôs em ação. Esse procedimento que nós estamos falando aqui, ele ocorre com cada ser vivente, pensante como nós, né, que tem livre-arbítrio, certo? Então o que é que acontece? Ele colocou esse pensamento em ação, rebelou-se contra Deus e foi lançado fora do céu, né? Eu acabei de ler o texto do 28, 15 e 16 de Ezequiel. E Jesus, ele também falou sobre esse assunto que nós estamos falando aqui, sabe aonde? Em Lucas 10, 18. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 18. Deixa eu só achar aqui. Diz assim: os discípulos voltaram felizes, né? Da primeira saída missionária que eles fizeram. Eu vou ler o 17 para a gente entender melhor. Então os 72 discípulos retornaram muito felizes e relataram: Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando em teu nome. Ao que Jesus lhes revelou: eu vi
Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, Jesus falou aqui de algo que ele viu, por quê? Porque ele estava lá, né, no céu. Então, quando o diabo foi expulso do céu, Jesus estava lá. E aí ele revela para os discípulos que ele te viu, na hora dele ser expulso, ele descer para as bandas de cá como um relâmpago, né? Digo para as bandas de cá porque ele está na região. Não se engane, Satanás existe, ele é real, os demônios também existem, estão em sua maioria todos soltos na face dessa terra em redor das regiões celestes, praticando tudo o que é que não presta e levando as pessoas ao pecado, cada dos mais simples, entre aspas, aos piores que existem. O diabo tem levado as pessoas a fazerem isso e muita gente fica acreditando tudo isso ao homem. Ah, o homem não presta, o homem... Eu sei que o homem é imperfeito, mas a origem do pecado é Satanás. Ele tem levado as pessoas ao pecado de uma forma terrível, né? Mas vamos seguir aqui. Olha, desde então, o diabo, tornou-se o adversário de Deus. Tornou-se entre aspas, né? Porque Deus não tem ninguém que se compara a ele. Não é possível ninguém dizer assim, existe alguém que pode medir força com Deus. Até porque né? a palavra adversário é aquele que se opõe. Né? Ou acusador, né? Aquele que se opõe. Isso. Se opõe por conta própria, né? É. E por permissão, porque tem um propósito aí, e Deus permitiu ainda que ele esteja por aqui. Sim. Plantando, né? Sim. Então veja só. Então, desde então, o diabo tornou-se adversário de Deus. E uma coisa assim que eu acho que é importante a gente falar aqui, né? Satanás é um nome que o povo não tem, assim, alguns têm até medo de pronunciar e etc. Nem, eu não vou dizer que você tenha medo, mas vou dizer a você que não brinque, né? Até os adversários têm que ser respeitados, porque a gente não sabe do que eles são capazes. Nós cristãos, a gente tem a proteção de Deus, né? Deus nos livra de todo o mal e etc. Mas nós precisamos ter muito cuidado com muitas coisas, né? Principalmente as que nós não conhecemos, as que nós não temos domínio, não é isso? Quero pegar o gancho aí. Sim. Porque eu já ouvi pessoas se referirem ao inimigo das nossas almas de modo pejorativo, com palavras como que está insultando, né? Xingando. Isso não é recomendado pela Bíblia. Não é recomendado. Não se deve agir dessa forma. Não se deve nem valorizar, nem superestimar. Quer dizer, você não pode dar valor mais do que ele é, porque Jesus chamou ele de o valente. Jesus disse, o mais valente é Jesus. Quando Jesus explicou por que estava expulsando os demônios, né? Ele disse, se o valente tem seus bens em casa, tudo que ele tem está seguro. Mas quando o mais valente entra, desarma ele e toma os seus bens. Então Jesus reconheceu. Então ele ainda é potestade. Não se deve tratar assim. Porque lá na carta de Judas tem uma passagem. Vou ler agora. Vou ler agora isso aqui, você está citando. Essa passagem que vai ser lida é um ensinamento para nós. E outra coisa, às vezes tem crentes ignorantes quer dizer que não tem conhecimento. Que às vezes fala que Satanás está debaixo da planta dos pés dele. Olha. Não é correto isso também. Preste bem atenção no texto que eu vou ler aqui. A carta de Judas é a carta de um capítulo que tem vizinho Apocalipse. Se você quiser ler depois, meditar, você vai ver isso aqui. Estou lendo na versão King James, é um pouco diferente das Almeida corrigidas, certo? Corrigida, atualizada, etc. Versículo 8 e 9 da carta de Judas, diz assim: ora, que Judas estava falando dos falsos mestres, né, que estava atuando dentro das igrejas e tal, e dizendo coisas, inventando coisas e até tentando demonstrar um poder que eles nunca tiveram.
né? Ele diz assim: ora estes da mesma forma, estes aqui é o sócio mestre, ainda não é Satanás, né? Como alucinados inconsequentes, não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade instituída e caluniam os seres celestiais. Ou seja, eles desdenhavam, né? Desdenhavam, eles tentavam ser alguém que tinha domínio e etc e tal. Aí no versículo 9, que é o que nos interessa aqui, diz assim: no entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Meu irmão, se o arcanjo Miguel não disse nada de injurioso ou qualquer outra coisa com o próprio diabo, quem é eu e você para ficar achando que você pode pisar na cabeça, pode fazer o que você tem gente que diz: o diabo está debaixo dos meus pés. Não se engane não, com isso não. Isso é, para mim, mais uma mentira que ele inventou para tapear alguns crentes que não estão lendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não diz isso a ninguém. Porque o poder e a autoridade está no nome de Jesus. E nós só temos acesso a esse nome com essa autoridade quando nós servimos a Ele de fato e de verdade. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Voltando para cá, diga, Erivelto. Voltando, né? Não se pode valorizar, porque tem pessoas que até que Jesus está vencendo, vai vencer o inimigo aos 45 minutos do segundo tempo. Não se pode valorizar, nem superestimar. Você estimar ele menos do que ele é. A gente tem que ter ele na conta do que a Bíblia ensina. E tratar como a Bíblia diz: vigiar, sede sóbrios e vigiar, porque não é brincadeira. É o personagem que vive na terra, observando as pessoas e tem os seus comandados para agir. Sabe descobrir sua fraqueza e a minha e chegar junto na hora da oportunidade. Lembrei-me agora, já que você falando da terra aí, lembra de Jó, logo no princípio, no capítulo 1, se eu não estou enganado, que Deus pergunta: de onde é que tu vem? Aí ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Essa passagem nunca me sai da mente, de vez em quando eu estou me lembrando. Ou seja, como Erivelto está falando aqui, nós somos observados. E o diabo está sempre procurando uma brechinha nas nossas vidas para ver se nos pega e nos prende em algum tipo de armadilha pecaminosa. Muito cuidado com ele, não brinque com ele não subestime ele. Não fique pensando que você é mais alguma coisa mais poderosa. Não é não, o ser humano depende totalmente da graça de Deus. Nós não podemos subestimar o inimigo de nossas almas. Mas voltando para a nossa pauta aqui, quando ele tornou-se inimigo e adversário de Deus, desculpe a falha, fala uma coisa interessante aqui, que eu queria frisar aqui: Satanás, na língua hebraica, significa Sata, ou diabo, né? Em grego, diabolos, que significa em português o adversário ou o acusador, como você já colocou, né? Esse adversário ou acusador, ele era Lúcifer, ou seja, aquele texto de Isaías, capítulo 14, versículo 12, a estrela da manhã, filho da alva, versão lá de Almeida, que você for ler em Isaías, você vai ver. Mas ele degenerou-se, que a gente está falando sobre isso aqui, e tornou-se o príncipe das trevas, como Jesus colocou para Mateus, né? E Mateus escreveu lá 12:24, né? Príncipe das trevas, ou seja, não existe luz no diabo, só existe trevas, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Aí, para a gente parar por hoje, eu quero, por último aqui,
entrar naquele assunto que no princípio da live aqui a gente até deu uma falada. Por que Deus permitiu que Lúcifer caísse? É uma pergunta interessante, né? Até Erivelto já respondeu parte dessa pergunta hoje aqui, né? Por que foi que Deus permitiu que ele caísse? Lúcifer, ele possuía livre arbítrio, né? Que é uma coisa que Deus sempre considera nos seres que ele criou, certo? Ele abusou dessa extrema liberdade e sofreu as consequências. Assim como nós também podemos sofrer as consequências de nossas escolhas aqui na face da terra. Lá em cima ele tinha liberdade. Por quê? Porque veja só, nenhum ser pessoal ele vai ser um ser completo sem um livre-arbítrio. Concorda comigo, Elivelto? Porque a partir do momento que o ser perde o seu direito de liberdade, ele deixa de ser um ser pessoal. E Deus, ele mesmo tendo dado isso aos seus seres criados, digo, não deu a todos, mas deu, né, aos seres pessoais, ele respeita essas escolhas mal feitas muitas das vezes que nós fazemos, mas as consequências vai vir como veio para o diabo, né, aqui. Então, ele pertenceu aos céus, ele conhece o céu, é por isso que a luta é intensa contra cada pessoa, cada ser humano aqui na terra, para que ele não alcance o céu. Por que é que existe uma luta tão grande do inimigo e dos demônios para que as pessoas não se aproximem de Jesus Cristo e da sua palavra, Elivelto? Sabe por quê, meu irmão? Porque ele conhece o céu e ele não quer que a gente chegue no céu. Ele vai fazer de tudo, ele vai continuar trabalhando para ver se nós não alcançamos o céu, um lugar que ele jamais vai poder estar lá, porque ele perdeu o céu. Só que para nós, os seres humanos, não existe a oportunidade que Deus tem dado através de Cristo Jesus para que a gente se reconcilie com Deus. Não é assim, Elivelto? Essa é a grande maravilha, né? E motivo pelo qual também creio que ele tem raiva, né, contra o seu povo, porque ele não tem mais essa chance. Então a nós é dada essa chance. Devemos pegar, devemos orar e vigiar e sermos fiéis a Deus. Olha só. A batalha é esta. A batalha é esta. A batalha é essa. O mal, né? Ele tornou-se opositor de Deus. O mal do pecado havia entrado no universo. Os pormenores desse detalhe aqui, só Deus conhece. E aqui embaixo, na terra, Deus tinha criado o homem vivia no paraíso, né, em absoluta inocência, em pleno gozo e perfeita comunhão com Deus. Lembra lá de Gênesis, do princípio que a gente começou a falar? De maneira que esse quadro tão perfeito foi desfeito. Como é que isso foi desfeito, né, na terra? Porque Romanos 5,12 diz assim: por um homem entrou o pecado no mundo, né? Então Adão e Eva, por um ato de desobediência, conscientemente abriram a porta pela qual o inimigo entrou e com ele todo o mal que trazia. Eu quero deixar essa reflexão para você, porque no próximo programa nós vamos tratar da parte, né, das armas que o inimigo usou para tentar o ser humano ele cair, certo? Nessa noite eu quero encerrar essa live, né? Deixa eu ver aqui, Neide, né? Costa esteve conosco, né? Fabrício Noronha também esteve conosco, ou está, né? Fernanda, né? O Fernando Gonçalves, que é meu irmão, está lá em Currais Novos. Alexandro, né? O Alexandre Silva e Leandro Nascimento, né? Eu estou lendo devagarzinho aqui, viu? Estiveram conosco, né? Deus abençoe a cada um de vocês. Eu espero que vocês tenham compreendido o
que nós falamos aqui nessa noite. Minha oração, juntamente com a de Pedro e Erivelto, é que o Espírito Santo ilumine a sua mente, o seu coração. E no próximo programa nós vamos continuar esse assunto que é tão importante. E se você tiver interesse nesse assunto, né, você nos acompanha nos próximos programas, que você vai descobrir muita coisa que não está sendo dita em alguns lugares por aí. Deus abençoe você, sua família. Ora por esse nosso país e pelas autoridades em nome de Jesus. Amém. Jesus.